pastores, santo feijão para a honra e glória do Senhor. Amém. Boa noite. A paz seja com todos. Podeis sentar em seus lugares, por favor. Bem-vindo aí os irmãos que nos visitam. Boa noite ao povo lindo de Rehobote. Que a graça possa recompor tudo aquilo que estamos em necessidades. Possamos usufruir de um momento de comunhão hoje em igreja com os irmãos e aproveitando, usufruir bastante da palavra, no qual ela possa trazer para nós alguns assuntos, direcionamentos daquilo que temos vivido e passado. Sabemos que hoje é quarta-feira, mas alguém trabalhou no escritório, alguém trabalhou na rua, alguém ficou em casa, alguém desempregado. Então, existem vários aspectos. E quando eu digo essa multiplicação dos afazeres do dia, então eu quero também externar isso e complementar isso, que nem todo mundo que está aqui está passando por problema, e nem todo mundo está com problema, e nem todo mundo está 100% bem. E a palavra hoje, ela tem uma elasticidade de alcançar a todos, né? Os que estão caminhando bem para melhorar e os que precisam de uma ajuda serão impulsionados hoje, ok? Devido à motivação que você tenha nela. Tomara, faço votos, acredito em que essa noite não é uma noite vã para a gente, né? Ontem iniciou as aulas de Casados para Sempre. Muito bom isso, né? Você vê a parte eclética da igreja, né? Tem aulas de casados, tem um luau para jovem, tem uma sala para teens, tem uma igreja para as crianças, entendeu? Se reunisse aqui as crianças, não daria para fazer o culto, a informação não seria suficiente, né? Então a igreja ela não se divide, ela se multiplica, né? Para atingir o alvo, o objetivo no qual deva se fazer, né? Amanhã também é dia de célula, e também é algo que não de forma desnecessária iremos anular o culto, né? Não tem como anular o culto. Vou só para a célula. Não, o culto é a parte principal da igreja e a célula é um complemento, é o ajuntamento em menor parte para edificação, crescimento, conhecimento, koinonia, né? Tudo isso aí, ok? Então fique atento a todas as programações e nunca esteja ausente de um culto. O culto, ele é insubstituível. Amém? Bom, hoje nós iremos continuar ainda após essa sequência de Judas, né? O ladrão, e foi bastante coisa, terminando agora no domingo com a Santa Ceia do Senhor. Nós tivemos muitas coisas no qual lembramos do que já fizeram, do que nós mesmos fizemos com outros e olhamos aqui o caminho do traidor, qual o caminho final, qual o destino do traidor. O destino do traidor é apenas remorso, né? Remorso e afastamento, né? E olhamos aqui a natureza da Santa Ceia e sabendo que o próprio Jesus sentou com Judas e os seus discípulos a ceiar, lavou o pé. Isso tudo não sei o quanto constrangeu você, o quanto de aprendizado, ou quanto tempo isso ainda vai ficar em você. Tomara que perpetue em você para que você jamais esqueça disso, ok? E hoje nós iremos voltar, lembrando que nas últimas ministrações, e inclusive até na página do Judas, que foi duas quarta-feiras atrás, não é isso? Uma quarta-feira, domingo, quarta. Então, 2 quarta-feiras atrás, nós estávamos caminhando com Jesus na casa do Simão leproso, ok? Lembra disso, todos vocês? No qual a Maria, irmã de Lázaro, abriu frasco de perfume com fragrância cara, também muito cheirosa, e derramou aos pés de Jesus. Não foi isso, pessoal? Aí depois caminhamos um pouquinho com Judas com essa reclamação. Foi daí que surgiu a mensagem. Com a reclamação de Judas. Para que fazer isso? Pode vender, dar aos pobres. Aí nós pegamos ali 3 séries, ok? Está recapitulado aí? Todo mundo? Beleza? Então vamos voltar. Avançamos demais para finalizar com o assunto Judas, mas vamos voltar à nossa cronologia. Lembrando, Jesus estava a caminho, ok? De Jerusalém para morrer e ser entregue. Eu vou pegar agora essa parte no qual ele agora vai entrar em Jerusalém, ok?
ele vai entrar em Jerusalém agora e está saindo de Betânia, está às margens e agora vai entrar em Jerusalém, e todos vocês devam conhecer essa mensagem. Tem uma célula chamada Hosana aqui em nossa igreja. O pessoal da Hosana se encontra presente? Ok, centenas e milhares. Amém, irmã, amém. Né? Eu sempre, quando eu falo alguma célula, alguma coisa, pergunto a alguém, aí às vezes eu descubro que o líder não está, agora descobri que a célula, né? A grande maioria não vê. Célula Hosana, 1, cadê? Célula Hosana, 2, 3, cadê? Célula Hosana, tenho 3, tenho 4, mas a célula lotada dele, 5 lá em cima, é uma célula lotada. Eu entro no grupo aqui, tem 59 pessoas. Os líderes estão aqui, isso é muito bacana, amém? E esse texto que nos dá Hosana, bendita o que vem em nome do Senhor, ele é justamente aplicado no momento em que Jesus, ele é exaltado de uma forma no qual ninguém queria que ele fizesse. A perspectiva da esperança de todo judeu, né, era que Jesus viesse entrar em Jerusalém montado num cavalo, sabe, com uma roupa de rei, né, com sua carruagem, a sua comitiva e tudo mais. Mas ele agora decide entrar em Jerusalém com um burrinho, ok? Chamado de jumentinha, né? Uma jumenta. Então ele monta em cima desse animal, ou monta em cima desse animal, e entra em Jerusalém e é ovacionado. E o povo diga, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, 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 Hosana. E nós iremos ver essa história, o quanto ela é brilhante. Um pouco da ministração eu vou me ater a essa profecia, porque ele na verdade não está querendo se abrilhantar ao povo. O desejo do povo era roupa real de rei, ok, ou de príncipe, e também um cavalo que fazia jus à entrada triunfal dele. Mas ele precisava cumprir uma profecia, e muitas vezes para cumprir aquilo que você tem, que Deus tem para você, você vai desagradar, desapontar muita gente, né? Então os olhos de todo mundo eram um cavalo, tinha que vir um cavalo, mas os olhos da profecia eram uma mulinha, uma jumenta. E é muito bom cumprir a profecia, independente do lugar, com quem seja. De repente Deus tem uma profecia para você, diferente daquilo que você tinha como expectativa, né? E muitas pessoas lançam palavras dizendo, não, você vai longe, etc. Mas a profecia de repente não é isso. A profecia é algo simples, simbólico, ok? Aos olhos das pessoas é desprezível, mas é a profecia. E nós vivemos para cumprir as profecias bíblicas, ok, pessoal? Sim ou não? E eu quero me ater com isso aí, por favor. Lembrando, eu vou utilizar a aplicação em que Lucas faz. Achei o Evangelho de Lucas, os 3 compõem Marcos e Mateus, mas eu achei o Evangelho de Lucas fantástico, porque ele traz justamente o que eu vou trazer como o meio da ministração hoje, onde nós iremos desenvolvê-la. Vamos lá. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, verso 28. Evangelho de São Lucas, capítulo 29, verso 28. Posso ler? Você nem achou, poxa. Abra sua Bíblia também, com a Bíblia aberta, não deixe de treinar a Bíblia, ok? Com a Bíblia aberta você vai ao telão, ok? Ache a Bíblia e com a Bíblia aberta você vai ao telão. Estou sentindo que está um eco aqui em cima. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, verso 28, diz assim: depois de contar a história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Chegou a Betfage, ou Betfagé, de Betânia, próximo aos Montes das Oliveiras, enviou também 2 dos seus discípulos e disse a eles: vão àquele povoado adiante, assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e traga para cá. Se alguém perguntar, por que está soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus havia dito. E enquanto desamarraram, seus donos perguntaram: por que estão soltando o jumento? Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Olhe para o jumentinho que está do seu lado. Acertei? Alguém falou assim: pastor, veja que tu és profeta.
Mas olhe para a pessoa, para a mulhinha, olhe para a pessoa que está do seu lado carinhosamente e diga assim para ela: o Senhor precisa de você. Tem que ser mais alto. Você sussurrou? Diga: o Senhor precisa de você. Dá uma salva de palma para essa palavra. Vamos honrar a ela. Vamos honrar essa palavra, que ela vai trazer um despertamento aos nossos dias. Amém? Bom, eu quero voltar 500 anos antes. É possível? Só virar o livro e você abrir a Bíblia no livro de Zacarias. O livro de Zacarias foi o livro profético. O livro profético, percussor da escolha, da aptidão, do acertamento de Jesus. Algumas coisas Isaías não coloca. Por exemplo, Jesus teve uma visão, espiritual, aonde estaria aquela jumentinha, como ela estaria, e ainda deu o mapa para os discípulos dizendo que elas tinham donos. E se eles se importassem com elas, era para dizer que ele estava pedindo ela, o mestre, emprestada. Ok? Porém, voltando 500 anos antes ao livro que nós temos essa profecia, o livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 9, eu quero, entre as entrelinhas, colocar para os amados irmãos o porquê que Jesus está entrando agora. Na verdade, por mais que você volte a meio milênio, em tempo chamado 500 anos, é uma profecia também messiânica que ainda irá se cumprir, ok? E também é uma profecia escatológica. Uma parte de Isaías, capítulo 9, fala daquele momento, ok? De Isaías, os reinos que estão presentes, as geografias que estão presentes, e uma parte também nos refere aos dias em que Jesus cumpriu isso. Um exemplo, a entrada dele, a especialidade de chamar um jumentinho, ok? Para montar sobre ele, entrar em Jerusalém. A profecia de 500 anos se cumpriu no dia de Cristo, e uma parte ainda irá se cumprir num tempo futuro, um tempo escatológico, onde Israel será honrado e glorificado. Acredite, algumas coisas que nós iremos ler está acontecendo justamente agora, 9 horas e 1 minuto, no dia 8 de maio de 2024. Então vamos lá. Isaías capítulo 9, verso 1. Zacarias 9, 1. Zacarias 9, verso 1. Zacarias capítulo 9, verso 1. Se acertar o som um pouquinho, eu agradeço, Serginho. Esta é a sentença do Senhor contra a terra de Hadraque, a cidade de Damasco. Damasco fica na Síria, ok? A Síria é um inimigo mortal de Israel. Inclusive, se você for olhar as páginas atuais de hoje, dos grupos islâmicos, desses extremistas, a Síria também tem um ajuntamento com eles, ok? Então a profecia também é atual, ok? Então Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Ramate, perto de Damasco, e para a cidade de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, cidade Líbano, inimigo também mortal, extremista de Israel. Então há uma sentença para esse povo já prescrita. Em tudo que eles fazem, ainda que irá fazer, o Senhor está olhando a tudo. Tiro construiu fortalezas e tornou-se prata e ouro tão comum quanto o pó e a lama das ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas ao mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza, Palestina, Gaza, que fica na Palestina, tremerá de pavor. E o mesmo acontecerá com Ecrom, pois suas esperanças será frustrada. O rei de Gaza será morto e Ascalon ficará deserta. Guardei, verso 8, guardei meu templo e protegerei
de exércitos invasores. Guardarei meu templo e protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra do meu povo, pois agora eu vigio de perto. Repete comigo: guardarei o meu templo e protegerei de exércitos invasores. Nunca mais. Ele disse nunca mais. Então repete bem alto: nunca mais estrangeiro, opressores invadirão a minha vida, a minha casa, a minha descendência, e nem o meu povo. Pois agora, diz o Senhor, eu vigio de perto. O texto justamente ele compõe o texto no qual nós estamos falando da tal jumentinha. Então, queira alguém que Jesus venha de uma forma miraculosa, montado num cavalo bonito, com uma roupa bonita, não irá cumprir a profecia. A profecia parece vazia aos olhos daqueles que não entendem, né? Para cumprir a profecia, você vai ter que confundir muitas mentes. Para fazer aquilo que Deus quer, você vai ter que ser às vezes um pouco meio louco. E agora, dentro desse texto, nós iremos ver, de verdade aqui, Deus está dizendo, ó, o exército inimigo traz pavor para o meu povo, mas eu prometo proteger o meu povo e eu estou olhando de perto. Aí no verso de número 9, presta atenção, se instaura a profecia que nós acabamos de ler. Alegra-se, povo de Reobote, exulte, ó preciosa Jerusalém, alegre-se, seu rei está chegando. Ele é justo, ele é vitorioso, mas também é humilde. Vem montado no jumentinho, numa cria de uma jumenta. Dá para celebrar isso aí, não? Dá para celebrar isso aí, não? Uau! Dá uma olhada para essa foto e olhe para o lado. Pelo menos a orelha. Achei o meu jumentinho já. Deixa eu ver. Faz assim, Bruno. Bom, nós temos uma profecia instaurada, uma profecia vigente aos dias anteriores aos nossos. 2000 anos atrás, Jesus entrou em Jerusalém, cumprindo a profecia que antes deles, há 500 anos atrás, um profeta se inspira no Espírito e profetiza, e ele vê uma visão de 500 anos à frente dele. O profeta Zacarias, ele diz justamente como será. Alegra-se, povo de Sião, exulte, preciosa Jerusalém. Acima, Deus protege, guardar Jerusalém. Acima, Deus está dizendo assim, Jerusalém é a menina dos meus olhos. Acima, Deus está dizendo assim, eu olho para Jerusalém de perto, face a face. E ele diz, alegra-te, preciosa Jerusalém. Vejam, o rei está chegando. Que rei? O que eles gritaram no texto que nós antecedemos aqui? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, o rei. Mas aos olhos de todo o judeu existente, todo aqueles fariseus, ele não era rei nenhum. Nós iremos olhar as páginas finais aqui, vai ver que um dos implicantes lá, chamado fariseu, vai dizer, Jesus, manda que eles parem de dizer isso. Ele vai dizer aquela famosa frase que nós iremos aplicar de forma coerente hoje. Se eles não falarem, as pedras irão falar no lugar deles. Ou seja, não tem como calar-se mais. Não tem como mais fechar nossa boca. O que é para falar tem que ser falado agora. E ele diz literalmente 3 coisas atribuídas a Jesus, porém, ninguém enxergava isso lá. Ninguém enxergava. E o que me remete a uma coisa muito simbólica é que um povo ia na frente, esse era o judeu, deixando Jesus para trás, e outro povo vinha atrás. Jesus estava justamente no meio. Quem é esse povo de trás? Eu vim para os que eram os meus não me receberam, mas todos quanto me receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Quem é esse aí? Nós, você. Vimos a jumentinha, passou até um cavalo bonito de Napoleão branco, né?
Qual a cor do cavalo de Napoleão? Branco. Branco, né? É certo. Vimos até um cavalo bonito passando, né? Até tirou a nossa atenção, mas nós estamos atrás daquela jumentinha que vem com o nosso rei humilde, o nosso rei simples, e ele ganha em Zacarias capítulo 9, verso 9, ele ganha alguns atributos, ele é chamado de rei, mas eles não veem assim, ele é chamado de rei, ele é chamado de justo, e ele é chamado de vitorioso, e ele também tem um título, a humildade. A humildade faz com que as profecias tenham acesso à pessoa de Jesus Cristo. A profecia não cumpre na vida dos soberbos, né? A profecia não cumpre na vida dos altivos, somente humilde. Ele foi lá e cumpriu. Aí olhando esse tesouro todo que nós temos, chamado de mapa, 500 anos antes de Jesus, e 2.500 anos cá para nós, e alguns ainda mais, nós vimos aqui que Deus promete libertar o seu povo dos inimigos, ok? Nós vimos claramente que Deus, ele conhece o rei de Tiro, de Sidom, do Líbano, ok? De todas as cidades no qual oprimia Israel. E o Senhor lançou uma profecia dizendo, um dia o Senhor daqueles que são perseguidos irá entrar e ser reconhecido como rei, como justo, como Senhor e como humilde. E a profecia, ela dá para nós uma sensação que parece que tudo ao redor está desfavorável a nós, mas o Senhor está fazendo uma promessa dizendo, olha, eu vigio eles de perto agora. Eu não sei o quantas vezes parece, você está vendo nas páginas do Rio Grande do Sul, alguém dizendo assim, aonde está Deus? Eu estou vendo Deus a todo momento, quando um bombeiro salva alguém, quando um morador, ele pega um pão, reparte com alguém, quando alguém de perto ou de longe está enviando recursos para lá, quando alguém muito rico, milionário, que só pensa em si, está pegando a sua fortuna e mandando, quando um ímpio está dando ajuda, quando um crente está dando ajuda. Ontem foi compartilhado um vídeo em uma escuridão ferrenha naquela cidade, e alguém de barco, passeando pelo barco, procurando pessoas desabrigadas, e dentro de uma casa, numa escuridão só com água, tinha alguém lá louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Por muitas vezes Deus cria uma calamidade ou algo talvez catastrófico só para nós, na verdade, buscarmos Ele, porque quando acontece uma tragédia com a gente não tem como buscar recurso num homem, no governo, a não ser em Deus, ok, pessoal? Nós olhamos aquelas páginas de lá da vontade. A minha vontade número 1 não é enviar recurso nenhum, a minha vontade hoje é braçal. É pegar uma moto aqui com um grupamento de rebote. Tem uns motoqueiros de plantão aqui? Pegar umas motos e ir para lá, meu irmão, e limpar a casa dos outros, e levar uma palavra, e abraçar. Recurso está todo mundo mandando, não tem nem onde colocar. A gente teve essa experiência agora em Petrópolis, aqui a cidade também. Irmãos, não é nem 1% do que está acontecendo lá, ok? Lá foram cidades dizimadas. Mas chegou um momento que eles não tinham nem mais aonde colocar as coisas, ou seja, estavam saturados, cheios. A gente estava com águas aqui, o pastor dizendo assim, ó, não tem mais aonde colocar água aqui, não precisa mais. E tivemos que dar para outros lugares, e levamos para centros de reabilitações e por onde precisava ir. Mas eu creio que o trabalho humano, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, Deus nos abandonou, mas vem alguém cheio dele ainda, convicto nele, cheio de fé. E alguém desses diz assim, abandonou não, ele me enviou aqui, ok? Então, de repente, a gente pode ser resposta para alguém. Está comigo aí, não? Essa é a vontade. Mas parece, às vezes, que uma calamidade dessa, catastrófica sim, parece que Deus está ausente, parece que Deus não gosta das pessoas. Olha, aí tem gente que usa esses argumentos para falar ainda, né? Eu estava com um rapaz e foi a opinião dele. Ele disse que o povo do Rio Grande do Sul, irmão Nilma, com todo respeito, mas ele disse que o povo do Rio Grande do Sul é um povo meio soberbo, que é o povo que mais tem um plantio da terra, então é um povo cheio de si, que não precisa de Deus, isso é uma punição de Deus. Eu falei, que é isso, irmãos? Está igual os amigos de Jó, né? Arrumando um problema onde Deus não vê. Então tem gente dando argumento para tudo. Eu sei uma coisa, pergunta qual? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Você vai ver quantas pessoas irão buscar ao Senhor. Você vai ver quantas pessoas irão voltar para o Senhor. Você vai ver o que vai acontecer, as pessoas se sentindo importantes, humanas, ajudando uma outra, vendo que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. E daqui a pouco chega um lar dizendo as profecias bíblicas dos últimos dias, dizendo que a natureza aguarda com grande expectativa a volta do Filho de Deus. É isso, meu irmão, ponto!
Essa profecia parece uma profecia em que ela não tem saída. Isaías profetiza e diz que todos os povos de Israel, nos seus tempos, que estão oprimindo, está dizendo assim, ó, Deus vai proteger o seu povo. Repete comigo isso, Deus vai proteger o seu povo. Diga mais alto então, na primeira pessoa, diga, Deus está me protegendo. Eu e minha casa. Eu e minha família. Na entrada e na saída. Deus está me protegendo. E olha a confirmação que o profeta lança, verso 8. Guardarei o seu templo, ou seja, o lugar da adoração, justamente que se compõe em Jerusalém. Ele está dizendo, protegerei os exércitos invasores. Exércitos, plural, invasores. Muitos exércitos contra uma nação. Deus está dizendo, não estou nem aí pelo número deles. Estou nem aí. Quantos inimigos, meu irmão, nos perturbam? Quantas crises vêm para nos abater? Quantas vezes a sua mente já recebeu seta de diversas áreas da sua vida, querendo colocar você falido? Diga para o opressor da sua mente, as vozes que te acusam, dizendo, Deus está me guardando, o guarda de Israel não dorme. Guardarei e protegerei dos exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros, opressores invadirão a terra do meu povo. Pois agora eu vigio de perto. Quem sente Deus de perto na sua vida? Ponto crucial. E aí se instaura a promessa. Qual é o motivo dessa promessa? Revigorar o povo, animar o povo. Irmãos, talvez você está aqui e já recebeu diversas vezes Deus dizendo para você, vai acontecer, vai acontecer. E talvez não aconteceu. Não é que Deus é repetitivo e falte alguma coisa. Já viu aquela frase assim, ó, não tem nada para falar, vai encher linguiça, né? Isso é coisa de gente boba. Deus não enche linguiça, Ele não precisa, Ele enche de esperança, ok? Então se Deus fala várias vezes, não é que Ele está sendo repetitivo, ou se Ele quer na verdade brincar com você. É que por diversas vezes Ele está dizendo, ó, está mais perto que ontem, está mais perto que ontem, está mais perto que ontem. Então quero que você junte todas as profecias, todas as palavras que Deus já colocou ao teu respeito. Se Deus vai falar hoje de novo, você já está falando hoje, está mais perto do que a última vez. Alguém pode celebrar nisso aí, não? Celebra com vontade aí, meu irmão. É claro que essa profecia também, ela traz muito discernimento sobre a segunda volta. Sobre a segunda volta de Jesus. Sabendo que nós, de forma escatológica, quando Jesus vier, Jerusalém vai estar totalmente encurralada. Aquele texto de Efésios capítulo 12, verso 9, que diz, todo joelho se dobrará. Nós falamos isso, né, porque é uma forma já de um teste do que vai acontecer. Mas esse texto se aplica lá na escatologia, no final do tempo do governo do anticristo, 7 anos. Jesus vai rasgar o céu de forma visível. Imagina as televisões, sabe, contracenando tudo, um verdadeiro espetáculo. É na batalha do Armagedon, ou seja, Gog e Magog, tudo aquela luta ferrenha, Apocalipse, e de repente as câmeras filmam um fenômeno que vai acontecer no céu. E o que vai acontecer no céu? Todos esses judeus que serviram o anticristo, chamado besta, agora estarão sendo perseguidos por eles. Anticristo vai ser um Hitler nos seus tempos, vai perseguir, vai matar, vai exterminar todo judeu. E no momento que o judeu está encurralado, não sabe mais para onde ir, é tipo um corredor que não tem mais volta, está indo, não tem mais saída. Nesse mesmo momento, o céu se abre. Aí Jesus vem em poder e em glória, e na sua boca está escrito, você usa uma espada afiada, e na sua costa está escrito Rei dos Reis. Agora sim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ok? Agora nesse exato momento ele vem cercado de anjo, e nesse exato momento todo judeu que não cria em Jesus diz, é Ele o Messias, é Ele o Messias. Nesse exato momento todo judeu descrente agora é crente. Nesse exato momento, televisões de todos os países, a perder aqui de vista, todos os países que estarão transmitindo essa grande batalha do século, a batalha do milênio, ela vai estar com a filmagem passando em televisões, internet, smartphone, iPad, aonde tem uma tela, aonde tem um avanço da tecnologia, vai estar passando esse episódio, ou seja, um cinema ao vivo. E aqueles que não receberam a marca da besta, aqueles que não seguiram o governo do anticristo, aqueles no cujo tinha uma esperança da volta de Jesus, irão ver Jesus abrindo os ares, agora de forma visível. Na primeira é invisível. São 3 vindas, ok? 2 visíveis e uma invisível.
A primeira vida visível foi ele nascendo de Maria. A segunda, invisível, foi quando ele vai vir nos levar como igreja num arrebatamento. É só o som da trombeta. E a terceira vinda de Jesus, visível agora, é essa cujo qual está com grande expectativa para que todo joelho e toda língua confesse de uma vez por todas que Ele é o Senhor. E de uma forma muito clara, objetiva, não há como o inimigo ganhar. As páginas diz para a gente, o Billy Graham ele disse em suas biografias, no fim vai dar certo, porque eu li as últimas páginas da Bíblia. Não há uma derrota para o povo de Deus nas últimas páginas da Bíblia. Não há uma derrota para aqueles que confessaram a Jesus, ok? Ah, pastor, se não há uma derrota, por que alguém morreu? Quem disse que morrer em Cristo é derrota, irmãos? Quem morre em Cristo tem a primícia. Quando Jesus vier de uma forma invisível, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? E aí, mediante essa profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, alegra-se Sião, exulte, preciosa Jerusalém, veja que seu rei está chegando, ele é justo, ele é vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento. Essa mesma profecia. Agora, por isso que eu disse para os irmãos, que era algo para o antigo Luiz, que era algo para o momento de Jesus, e que é algo para o momento vindouro, e algo para o nosso momento também, algumas guerras aqui. E aí, quando nós olhamos essa profecia, nós podemos ter uma esperança em nosso coração e não deixar a nossa fé, como diz o ditado, a nossa peteca cair, porque já está escrito, Ele é vitorioso e Ele vai vir como rei, ok? Quando o texto diz, dá uma olhada por favor, seu rei está chegando, seu rei está... Ele não veio como rei, ele veio como servo. Por isso que o texto diz, ele é servo, ele é humilde, mas também ele é rei. Ou seja, das coisas futuras que haveriam de acontecer, da forma que ele vai vir, será como rei. Então essa profecia aqui, no qual nós iremos trabalhar com o jumentinho, é uma profecia também vindoura para aquilo que ia acontecer. Isso alegra o meu coração, porque Deus, como eu falei para os irmãos, Ele anunciou ontem, Ele fala hoje, vai falar amanhã, porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele está alimentando a todos os dias, todos os dias. Eu entendo Deus falar igual a gente faz com a criação dos nossos filhos. Primeiro você dá mamazinho, depois papinha, depois põe na mesa, e o filho vai crescendo até que ele atinge o propósito. Assim também são as promessas de Deus na nossa vida. Eu não sei qual fase que você está, do leite materno, ou a fase da papinha, ou se você já está grande, pronto para receber a profecia sobre a sua vida. Tem alguém comigo aí, não? O importante é você não querer mudar de alimentação, pois o seu estômago pode sofrer algumas alterações. Então, coma aquilo que é pertinente ao seu momento. Está comigo ou não? Voltando a Lucas 19, verso agora 28, Jesus entrando na cidade, ok? Depois de contar alguma das histórias no qual nós passamos aqui, verso 28, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Pronto, daqui para frente nós agora iremos entrar dentro de Jerusalém. Vai vir a crucificação de Jesus, a via dolorosa, vai vir uma porção de coisa. Deixa eu mudar de lado aqui, que eu pensei que o som estava bom hoje, mas melhor aí para vocês? Não? Ok, e aqui? E agora? Se eu ficar perto daquelinha aqui? Aquelinha é crente, né, mano? É crente ou não é essa menina? É ela não? É ou não é? Crente, levita, solteira. Estou entendendo, cara. Quando chegou a Betfagé, em Betânia, aproximou do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Ou seja, ele estava cercado com, certamente agora aqui, Judas já o traiu, né? Mas estava cercado aqui com os 11, cumprindo o propósito agora, entrando aqui, agora na cidade santa, na Nova Jerusalém. E ele deu um endereçamento aqui aos discípulos, dizendo assim, olha, verso 30, amados irmãos, vão àquele povoado adiante. Disse ele, assim que entrarem, vocês verão ali amarrado um jumentinho. Repete comigo, amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarre e traga para cá. 2 coisas nos traz aqui a memória. O jumento está amarrado. E o jumento ainda é um jumento virgem na sua utilização dele. Sabemos que o jumento é um burro de carga. Nós viemos agora de Jeri, e Jeri antigamente não tinha automóvel, ok? Só tinha burro, jumentinho. E aí foi entrando lá agora as SW4, as Hilux lá, os 4x4. Não sei se você já foi lá, mas é banco de areia para tudo quanto é lugar, ok? E os carros agora conseguiram chegar lá. Essa alta tecnologia, né? E os jumentos estão tudo largado. Nos areal de lá, nas montanhas, tudo largado.
E algo tão bíblico, de tanto valor, né? Hoje tem uma desvalorização absurda, porque chegou a tecnologia na frente do jumentinho. E ninguém toma conta dele, ninguém bota na sua casa para criar, não tem a evolução deles. Estão dando cria lá, beça, e vive largado o dia inteiro. Você passa de manhã, ele está assim, ó. Você passa de noite, ele está assim, ó. Nem sai do lugar. Alguns são mais ousados. Você vai na praça da alimentação lá, onde tem os restaurantes tudo lá, alguns deles estão lá esperando uma gorjeta de alguém, né? Comendo o lanche que os outros jogam fora, a janta que o pessoal joga fora, se alimentando lá. Tem um jumentinho mais esperto, ok? Mas o texto diz que Jesus mandou ir lá procurar um jumento, e Jesus já sabia que ele estava amarrado, ok? E eu hoje passei a tarde toda pesquisando como se eu fosse criar jumentos. E o que um criador de jumento precisa? Alguém que quer adestrar jumentos. E eu vi muitos vídeos de pessoas no qual, pastor, quer criar jumento? Frequenta a minha célula. Eu ouvi alguém dizer isso aí. Não precisa, a gente já tem a igreja, irmão. E aí eu fiquei perguntando hoje como se eu tivesse o interesse de criar um jumentinho. E eu fiquei olhando a destreza ali de um adestrador, de uma pessoa cujo qual tem os seus jeitos, as suas manias de tentar educar, que é amansar a cada jumento. E algumas coisas no qual ele me disse, por isso que eu separei aqui o livro de Lucas, porque o livro de Lucas é um livro que traz a clareza em que o jumento está amarrado, ok? O jumento está amarrado e ainda não foi montado, ok? Se o jumento não foi montado é porque alguém não conseguiu adestrar. Quando você pega um vídeo, bota jumento, você vai ver eles dando coice. Tem um vídeo que o cara dá um coice na canela do dono, que está aqui do lado dele. Ou seja, nem você tem essa conjuntura toda, porque a flexão dele é para trás, né? Geralmente o coice é assim. Mas ele dá um coice de lado, meu irmão. Que habilidade para fazer um mal, né? E esse mesmo jumento também, ele tenta morder o seu dono. Olha só, irmão. Se fosse você, ficava mais contente com o seu marido e com a sua cela. Ok? Ok? E ele tenta morder o dono. Ele dá uma bocanhada no dono. Aí o dono, né, dizendo assim, faz parte do processo. Cadê os líderes que estão aí, não? Os líderes de cela? Ok? Faz parte do processo. Um coice não faz mal a ninguém, ok? Nenhuma mordida, né? E olhando por esse lado, o jumento está amarrado. E esse adestrador, ele diz que quando o jumento está amarrado, ainda mais na qualificação que ele é puro, ainda não foi montado, certamente ele é um jumentinho arretado. Repete comigo, arretado. Brabo. Certamente é um jumento ainda no qual não foi selado, não recebeu cabresto que ele coloca aqui na língua, que morde aqui, em que você consegue dar o comando pelo cabresto que está aqui, na verdade, na frente aqui, abocanhando aqui. Se ele não obedecer o comando, o dono puxa e ele vai se machucar. E por muitas vezes o animal até corta a boca por causa disso. E a sela é aquilo que se coloca em cima, você tem como um cavalo selado em cima, para que a pessoa possa montar em cima de um jumento, ok? Jumento também, ele é um animal onde você consegue trafegar com as suas cargas e também com seres humanos, né? Você está cansado, por exemplo, quando Jesus foi nascer, José colocou Maria em cima do jumentinho e foi para o destino deles de Belém. Então o jumento, ele é um animal de carga, mas para você chegar a um nível de alguém sentar em cima dele, meu Deus do céu, tem muitos preceitos para chegar até lá. Então quando o texto diz que ele nunca foi montado, ele não está adestrado. E aí cai mais ainda na atualidade de hoje. As pessoas ainda passam a informação dizendo, se ele está amarrado, se ele está solto. Por exemplo, falei para vocês, um monte de jumento solto lá em Jeri, não deu coice em ninguém, não mordeu ninguém. Mas os criadores de hoje dizem que se ele está solto é porque ele é brabo. Se ele está amarrado, porque ele é brabo. Então, se ele está amarrado, ele é brabo. E o texto ainda bota a gente mais confusa ainda, dizendo que ninguém fez o que Jesus quer fazer. Vou repetir mais uma vez. O texto diz que ele está amarrado, porque ele é brabo. E o texto diz que Jesus está querendo fazer, lembra da história? Vai lá e chama, que Jesus entrou em cima do jumento. E aí o texto diz para a gente que Jesus mandou chamar esse jumento, cujo qual estava amarrado,
E se ele estava amarrado, segundo os criadores de hoje, ele é brabo, então ninguém conseguiu dominá-lo. E Jesus está dizendo, deixa comigo. Dá uma olhada para esse irmão do lado. Não chama de jumento. Bom, olhando para essa questão, está amarrada porque ele é perigoso, é coisa, é mordida, é indomável. Olhando para essa questão que o texto diz que ele ainda jamais foi montado, ou seja, ninguém conseguiu fazer aquilo que Jesus de forma inédita vai fazer. Ele tinha dono. O jumento tinha dono. Se alguém perguntar, diga que o Senhor, na hora que desamarraram, para quem é? Para Jesus. Imagine alguém dando risada. Jesus, pode levar. Vai passar vergonha. Vai para a igreja, vai passar vergonha. Jesus agora vai passar vergonha. O jumentinho rejeitado, no qual os seus próprios donos não conseguiram domar. A sua própria casa não conseguiu domar. Os seus próprios donos não conseguiram dar um jeito, agora Jesus está chamando. Eu imagino assim, Jesus tem um público que admira e um público que odeia. Imagine que esse jumento era de um público que odiasse. Deixa, porque era um objeto de valor, era só domar que ele valia alguma coisa. Né? Deixa aí com Jesus, vai passar vergonha. Esse falso mesmo tem que passar vergonha, precisa passar vergonha mesmo. Mas não é bem isso que o texto conta, não. O texto conta uma história diferente. Eu não sei quantas pessoas não acreditam ou não acreditaram em você. Eu não sei quantas pessoas ainda amarraram nossas vidas com palavras, né? Eu não sei em quantas áreas ainda não fomos habilitados, ainda somos virgens igual esse jumento para provar de uma área. Nas mãos do Senhor tudo é possível. Tudo é possível. Jesus deixa um aviso, e nesse aviso ele diz assim no verso 31, se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, responda apenas, bem alto por favor, o Senhor precisa dele, mais alto, o Senhor precisa dele. Mensagem para o mundo espiritual, o Senhor precisa dele. Mensagem para aquilo que nos prendem, o Senhor precisa dele. Mensagem para as maldições hereditárias, o Senhor precisa dele. Mensagem para a cova que foi aberta, para o sepultamento que já está marcado, não vai, porque o Senhor precisa dele. Agora, para testificar a profecia no Antigo Testamento era o seguinte, qualquer profeta que falasse alguma coisa, ele era dito e conceituado como profeta quando aquilo que ele falava batia, ou seja, casou, é ele mesmo, né? Eles foram me encontrar no verso 32, exatamente como Jesus havia dito. E quando desamarraram os seus donos, perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Acredite, esse jumento não tem valor nenhum para esses caras. Eu acredito que eles já devam ter investido nesse jumento, mas não deu lucro nenhum para ele. Eles já estavam ali com ele amarrado, como diz lá em cima de um criador da atualidade hoje, um adestrador, né? Em que se ele está amarrado é porque ele é bravo. Então você imagina que ele estava ali por mera formalidade. Ele estava ali amarrado, sem esperança, e Jesus sabe disso, e tem uma profecia para se cumprir, com pessoas amarradas, com pessoas desassistidas. O Senhor ainda está capturando aqueles guerreiros de Davi, o Senhor ainda está atrás daqueles endividados, rejeitados, sabe? Aqueles que a sociedade não dá nada, o Senhor também está à esperança daqueles que não têm valor para a sociedade comercial, aqueles no cujo qual se encontram amarrados, ainda não foram lapidados, ainda estão meio ogros, mas quando Jesus chama, e quando desamarraram os seus donos, perguntaram, por que estão soltando o jumento? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Imagine que um desses donos tentaram já adestrar esse animal, mas não conseguiram. Eu fico olhando de uma forma assim meio crítica o texto, imaginando que nesse momento Jesus tem que ser desdenhado, né?
ele precisa ser zombado. Então imagine alguém querendo ver o mal de Jesus, mas está fazendo o bem. Pode liberar, vai dar um coice nele, vai derrubar ele, e Jesus vai cair do jumento. Tem gente que cai do cavalo, Jesus vai cair do jumento. Imagine eles rindo, pode liberar, e eles declarando a maldição, e a maldição na mão de Jesus foi transformada em bênção. E eles liberaram, dizendo que ia passar vergonha e tudo mais. Aí quando eles trouxeram o jumento, no verso 35, diz assim, ó: e trouxeram o jumentinho e lançaram o manto sobre o animal, para que Jesus montasse nele. Repete comigo: lançaram o manto. Sabe o que é manto? É um tipo de sela. Na verdade, eles pegaram um pano e lançaram sobre as costas dos animais. Para quê? Para que Jesus pudesse agregar em cima do animal, sentar em cima do animal e entrar com ele na cidade, como uma profecia rege. Só que, meu irmão, o processo que fizeram é um processo no qual, meu irmão, não tem faculdade que faz isso na nossa vida. Não tem pai deixando riqueza que faz. Para o animal receber um pano desse em cima, demora meses. Um dos criadores que eu vi, adestradores, disse que 4 meses ele conseguiu colocar uma sela no animal. Para o animal receber um cabresto, ele teve que colocar, depois de 2 meses, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. E o texto já vai avançando, o texto já vai dizendo que quando Jesus está na frente, não existe essa coisa da ordem, da fila. Quando Jesus quer fazer, ele faz e pronto, acabou. Pegue só algumas coisas que eu tirei de um criador, ou um educador, um adestrador de jumenta. Primeiro processo: você tem que fazer com que a jumenta acostume com a sua voz. Olha só, eu tenho que bater papo. Burro, começar com burro. Mas não é humanamente uma coisa lógica. Como é que a gente ganha as pessoas para Jesus? Não é conversando com o jumentinho? É? É ou não é, pessoal? Uma boa conversa. E o mundo animal está presente no mundo humano. O Criador diz que para você tentar adestrar a jumenta, você tem que ganhar ela, e ela precisa conhecer a sua voz. Agora você vê, você está adestrando o jumento. Você está adestrando o jumentinho. Aí imagina que, né? Um jumento aqui, tal, bravo, né? Dá coisa aí, Agil. Agil é bravo. Imagine que está conversando, alguém olha e fala: olha que cara louco, conversando com o jumento. Imagine a confusão mental na cabeça, no mundo visual, daqueles que estão olhando a gente conversar com o jumento. Imagine você começar a conversar com um morador de rua, com um drogado. Alguém vai dizer: está perdendo tempo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Perdendo tempo. Tudo começa por um diálogo. Tudo começa pela conversa. E eu quero que você lembre da agressividade física que o jumento está utilizando. Ele dá coice, ele morde. Tem uns vídeos na internet que os meninos são mais arretados, querendo montar no jumento. E não tem essas coisas de didática aqui com os meninos, não. Ele sai correndo, um segura e outro vem por trás e monta mesmo. E eles ficam igual um peão, meu irmão, na arena, né? E alguns até caem, mas é criança, não quebra nada, né? Criança que tem doença é a criança que vive no todinho e joga bola de gude na sala, né? As crianças antigamente, meu irmão, não caía, quebrava nada, sim ou não? Quebrava nada, meu irmão. É ou não é? Hoje tudo fica doente. Misericórdia. Quem foi criado aqui com o pé no chão? Hã? Quem comeu bunda de tanajura? Deixa eu formalizar isso aqui, porque o pessoal destaca uns textos, né? Na internet. Tanajura é aquela coisa que vinha assim num tempo de verão, no sol, né? Ela vinha assim voando, meu irmão. A gente pegava, arrancava a bunda dela, mexia com farofa na frigideira. É, farinha na frigideira para uma farofinha, é ou não é? Ah. Tana. Quem já comeu sapo, irmão? Sapo. Hoje, hoje a gente vai ali na Rancho das Morangas para comer uma rã. Caro para dedéu, né? Antigamente a gente pescava lá no Mangueiral, meu irmão. Conhece lá o Mangueiral na Vila Aliança? Pantanal, Mangueiral. Manguezal. Pantanal, era o Pantanal. Tinha tudo lá, meu irmão. E onde tem rã, tem cobra, né, meu irmão? A gente ia lá com as lanternas, mas pegava. Eu comi 2 vezes só, que eu me lembro.
Comi para não ficar mal na galera, né? Ia lá, não come, daqui. Aí depois eu fui lá e paguei para comer. A gente não ficava doente, é ou não é, pessoal? O pessoal hoje entra no hortifruti e come pera, uva, maçã, salada mista. A gente subia no pé de oiticica, amigo. Comia as oiticica junto com os morcegos. Na rua do farmacêutico, com o magistrado, na Progresso. Quem não passou a infância catando um amendoim, amêndoa, aí comia. Tá bravo hoje, né? O tempo passou, né? Pegava amêndoa, comia, mas o interessante era o caroço. Pegava 2 pernas, paralelepípedo. Tá alguém comigo aí, não? Aleluia. Quem comeu o totô pensando que era Nutella? Todo mundo, irmão. Esses dias, atualidade de hoje. Uma menina me marcou, eu não quis expor a criança. Uma menina me marcou no Ministério Infantil, as crianças brincando. Aí tá uma filha de uma membro aqui fazendo assim, ó. Eu acho que é tua filha, Jaque. Eu falei, não vou publicar isso, não. Não vou, não. A menina gravou, a menina assim, ó, né? Tá. Aí eu falei, não vou fazer isso, não, pessoal. Mas essas são as crianças que ficam aí com sua imunidade lá em cima, né? Ela está cheia de anticorpos. Voltando para cá, fazer com que ele se acostume com a sua voz. Qual a primeira coisa para domesticar, para amansar uma jumentinha? Diga, conversar com ela. É o adestrador que falou. Tópico número 1, conversar com a jumenta. Tópico número 2, deixar ela se acostumar com o seu cheiro. Chegar perto dela. Chegar perto dela, né? Tá a mão no narizinho. E o cheiro dela é aguçado. Ela tem um cheiro aguçado. Ela vai conhecer o seu dono pouco a pouco. Então, número 1 é conversar com a jumenta, ainda que pareça doideira. Número 2 é deixá-la sentir o seu cheiro, ok? Número 3, a maneira de olhar. Se você olhar de forma agressiva para a jumenta, você está ferrado. Olha que animal, parece que é bobo, mas não é. Se você olhar assim para ela, ó. Ela vira a cara para você. Você tem que olhar assim, ó. A maneira de olhar. Quer ver uma coisa? No mundo animal, quem tem cão em casa aqui? O seu cachorro não olha como você olha para ele? Se você olhar agressivo, o que ele faz? Não é? Se você olhar com um sorriso, o que ele faz? Né? Olhar ou não vai? Tenta olhar de forma agressiva para um pitbull. O modo que, então, para a jumenta, atenção pessoal, o cheiro, a voz e o olhar. Parece ser burro, mas ele trabalha com sentidos. Os sentidos estão aqui. E você tem que ainda ter uma forma de interagir com ele, ou seja, usando a voz, falando, fazendo com que ele sinta cheiro, você falando, ou seja, vai burlando ele, né? Conversando, mas passa a mãozinha no nariz, assim, um bracinho assim, para ele sentir o seu cheiro, interagindo com ele e olhando com um olhar doce para ele. Meu Deus do céu. Como é difícil domar uma jumentinha. É verdade ou não é? Meu Deus, quanta técnica. Quanta coisa para a gente aprender aqui. E depois, o quinto, eu separei, um cara tem um caderno assim. Quarto, primeiro, fazer com que ela se acostume com a sua voz. Segundo, com o seu cheiro. Terceiro, manter o olhar. Quarto, interagir com ele. Interagir usando tudo que eu já falei para vocês. Interagir, fazer com que isso tudo seja um cenário no qual ele não perceba. Se você só olhar, não dá. Só falar, não dá. Tem que falar, dar um toque, ok? Agora vai vir uma sessão de carinho, então falando, né? Olhando, rindo e um carinhozinho. Olha só, precisa conquistar com insistência. Caso contrário, vai criar uma resistência. Uau, rimou. Repete comigo o que eu falei. Precisa conquistar com insistência.
Caso contrário, terá uma resistência. Como é que pode, né? Um animal tão agressivo, mas tão cheio de atenção e de mimo. Ou seja, ele quer que você não adestre, ele quer que você o conquiste. Não é com as vidas assim? Hã? A vida quer ser disciplinada ou quer ser conquistada? Conquistada. E agora, o quinto anotou? Precisamos conquistar, ok? Sexto agora. A jumentinha precisa de elogios. Oi, jumenta, você está tão bonita, parece até um cavalo de manga larga. Precisa elogiar a jumenta. Agora deixa eu te falar, se o adestrador mandou elogiar, porque ela tem um sentido sobre elogio. É ou não é? Ela percebe o elogio. Então, para elogiar, alguém vai ter que criar uma fonema, uma voz bonita, adocicada. A pessoa, o cara, vai falar para a mulher assim: ei, você está tão bonita. Não tem isso, né? Como é que o cara vai falar para a jumenta? Ei, jumenta, você parece um cavalo de manga larga. Como que é o elogio? Jumentinha do papai. Coisinha linda, está todo mundo pensando que a gente está doido, porque eu estou querendo te administrar aqui e amansar você, para não ganhar um coicezinho. Dá uma cheiradinha aqui, vai, dá uma cheiradinha aqui. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, glu, 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 glu. Meu irmão! Como é que você vai falar? Jumentinha, você é tão linda, está parecendo uma jubazinha do cavalo do Escobar lá, do Campeonato Brasileiro, vai correndo assim, uma coisa bem legal, vai dar certo. Você vai arrumar um jumentão, não é? Quando você casar vai estar tudo jumentado, né? Tem que falar no nível da jumenta, né? Eu jumento, tu jumenta, ele jumenta e... Você tem que criar frases para jumenta. Pastor, falar o quê? Elogia. O sol está tão lindo, jumenta. Sabe para que esse sol? É para você pegar uma vitamina D. Você está com uma pele tão bonita, tão linda. Elogie. Vai chamar ela de burra. Ei, jumenta burra. Não é para mentir também, né? Mas não vai chamar a jumenta de burra, não dá. Então você tem que criar um argumento ali, né? Um elogio que todo mundo gosta para a jumentinha. Agora, o adestrador diz que dá certo. Dá um elogio para quem está ao seu lado. Elogio que ele gosta, que ela gosta. Não vai falhar. Não vai falhar. Atenção aqui. Olha para a pessoa do lado. Fala assim: você está tão magrinha. Voltando. Irmãos, repete comigo, por favor. Repete comigo. Voz. Por favor, todo mundo. Voz. Cheiro, olhar, interagir, conquistar, elogiar. Depois desses 6, que dura até 4 meses, você vai ter a oportunidade de colocar um cabresto nela. Segundo o Criador, você não pode passar mais de 10 minutos com esse cabresto. Senão ela não sabe se dá porque ela é burra. Você tem que colocar e tirar. Colocar e tirar. Sabe aquela frase? Morde a sopra, né? Chega pra vida e pá! Mas depois fala: vem cá, vamos tomar um café. Hã? É ou não é? Ô, gente, tá comigo aí não? Diga amém, os burros. Alguém falou, glória. Aí você tem que colocar depois de 4 meses. Depois desse ensinamento todo, você tem que colocar e tirar o cabresto. Pastor, o que é um cabresto aqui? Calma. Cabresto é aquilo que você coloca para conduzir o animal. É tipo uma focinheira aqui, mas pega na língua dele aqui dentro. Então você vai dar aquele toque para cá, para a direita, vai machucar ele e vai virar para cá, ok? Então você tem que colocar, já que aquele animal jumento, ele é muito burro. Ele não sabe andar sobre doutrina. Para ele é confuso ainda. Para que isso? Para que aquilo? Posso namorar? Não, sou eu. Não está acostumado com cabresto.
Questiona as rédeas de quem vai dirigir ele. Tudo machuca. Se falar grosso, machuca. Se puxar um pouquinho mais forte, machuca. Tudo machuca. Então tem que colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar. Um saco, né, irmãos? É ou não é? É ou não é, queridão? Coloca e tira, coloca. Já está aí, fica! Não. Tem que tirar. Tem que colocar. Tem que tirar. Tem que tirar, tem que colocar, tem que tirar, tem que colocar. Até que ele se acostume. Mas peraí. Qual o texto que nós lemos que Jesus já fez direto? Já colocou o pano em cima e já sentou direto. Então o problema não está em Jesus. Isso é o que um criador especialista passou. Então existem muitos processos ainda que eu não ganhei, porque eu fico debaixo de um adestramento metanoia antigo, arcaico, dizendo: você não sabe o que eu passei, você não sabe o que fizeram, você não sabe de onde eu vim, vai ficar lambendo essa ferida até quando? Tem toda a liturgia, a gramática para você assentar? Tem! Mas existe Jesus que tem pressa, velocidade. E o texto que nós lemos diz que ele já pegou, colocou o pano e sentou. Aí tem gente na igreja: não, fica devagar, eu entrei agora, só vamos batizar daqui a 5 anos. E aí fulano, já casou? Não, tem que esperar um pouco. E aí fulano, como é que está a sua vida? Não, é devagar, calma, devagar, não, peraí, está muito invasivo. Quer viver ou não quer, meu irmão? Quer mergulhar ou não quer? Quer deixar que Jesus seja glorificado através da sua vida ou não quer? Então se desprenda, pegue o dicionário e rasga. Rasga. Está te atrapalhando muito esse livro de teologia. Está colocando você muito na caixinha. Está olhando a coisa com muita formalidade. É bacana, é. Poxa, pastor, mas estava legal você falar esse negócio aí, porque eu já estava até me sentindo confortável, achando que eu sou difícil, porque é minha genealogia mesmo, porque eu sou igual um jumentinho mesmo. É nada. Jesus está dando uma ordem para aquilo que te prende, pode soltar. Você estava gostando, né? Lambendo a ferida. Olha eu, gente. Olha eu, parecido comigo. Olha como é que eu sou mesmo. Comigo é assim mesmo. Não consigo ficar muito tempo na igreja. Eu venho, passo um verão e depois vou embora. É? Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre, meu irmão. Sabe por que você vive entrando e saindo? Sabe por que você não entende e não deixa o evangelho penetrar e rasgar e fazer divisão daquilo que é entre alma e espírito? Porque você ainda não se converteu. Convencido você é, mas convertido não. Convencido que se batizou, convencido que tem experiência com Deus, convencido sobre tudo. Cadê os testemunhos da tua conversão? Não tem. Vai procurar o fulano, está em escândalo. Vai procurar o fulano, não sei onde vai achar. Está comigo aí, não? Olha, que tinha gente se lambendo, dizendo: nossa, que terapeuta, estou igual no meu psicólogo agora, é. É engraçado quando falo dessas coisas, né? Parece que as pessoas ficam assim: uau, sou eu, olha que eu gosto de conversa. Por isso que eu e meu marido não se dão bem, ele não conversa. Por isso que é assim: ó, tá vendo, sou eu mesmo. É, mas cadê Jesus que entrou na sua vida? Não era para ter mudado, não? Ah, peraí, meu irmão, peraí, mais um culto, mais um mês chegando, mais um ano chegando, e as coisas não mudam. Cadê as características que agregam um novo nascimento na sua vida? Não tem, burra a vida inteira. Vive dando coice ainda, meu irmão. Qual a história dessa jumentinha depois de Jesus? Domesticada, adestrada, mansa. Ah, eu lembrei de uma piada antiga. Lembrei! Uau! Que hora maravilhosa. Vocês já conhecem? Conhece? Alguém já conhece a história da jumentinha? Não? A jumentinha tinha família. Quem conhece? Levanta a mão. Ai, que bacana, só Duda. Uau! Acho que eu vou ganhar nota 10 hoje, hein? Ó, Google de pesquisa lá vai estar com 5 estrelinhas. Essa é a história da jumentinha. Essa jumentinha estava na cidade e ela era tão agressiva. Ela era tão displicente,
mordia as pessoas, corria atrás das pessoas, que todo mundo tacava pau e pedra nela. E um belo dia levaram ela para o escribeiro, onde ela estava com seus pais lá, no lugar onde alimentava. E ela dizendo: mãe, todo mundo na cidade me bate. A mãe dizia: por que você não muda, minha filha? Ela é meu jeito, minha natureza, eu não vou mudar nunca. Aí depois que essa jumentinha levou Jesus sobre as suas costas e entrou em Jerusalém, ela ficou toda altiva, porque a galera botava seus mantos para ela passar, botava os galhos de palmeiras para passar, e todo mundo dizia: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. E ela voltou para casa, onde estava sua mãe e seu pai, o jumento, o senhor jumento, a senhora jumento, e os jumentinhos, irmãos. E ela chegou dizendo: mãe, mudou a história agora. E a mãe perguntou: o que houve? Ela dizendo: ninguém me taca mais pedra, ninguém me taca mais pau na cabeça. Todo mundo, quando eu entrei na cidade, no mesmo lugar, estava botando as coisas para me passar e dizendo: Hosana, Hosana. A mãe olhou desconfiada e falou assim: minha filha, você estava com alguém? Ah, estava, mãe, com um tal de Jesus lá. A mãe olhou para ela de forma sábia, apesar de ser burra, disse para ela assim: minha filha, tem uma grande diferença quando você está com Jesus e quando você não está com Ele. Uau! Uau! Quem pode atribuir isso aqui à sua vida? Quando nós estamos com Jesus, não é tão gostoso, né, pessoal? Quem já desviou uma vez? Quem já desviou? Quem já desviou? Como é que estava a tua vida? Ruim ou boa? Hã? Eu duvido que se tiver alguém desviado aqui, está vivendo melhor do que estava vivendo. O filho pródigo, a testemunha, ele diz: na casa do meu pai. Ele apontou o que tinha lá, o que ele não tinha lá fora. Na casa do meu pai, lá todo mundo tem comida farta, todo mundo tem vestimenta. E na casa do meu pai, um trabalhador está melhor do que eu aqui. A condição de pródigo é sua, e a decisão de mudança também é sua. Amém, pessoal? Então, é um processo longo para botar a cela, tirar a cela, e é um processo longo agora para você botar o cabresto, tirar o cabresto, e outro processo após meses de você colocar e tirar a cela, colocar e tirar a cela, ok? E agora é outro processo para você chegar e colocar o manto. Só que o texto diz para a gente, presta atenção, no verso 35, então Jesus trouxeram um jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. Agora, pastor, e por que na minha vida demora tanto? Porque você quer. Não tem outra justificativa. Não tem outra justificativa. Sabe, irmãos, abrir o coração não é fazer uma cirurgia, pegar um bisturi. Abrir o coração é você aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida. Aceitar o que a liderança impõe, os direcionamentos. Só dessa forma que você vai experimentar. Nós tardamos tanto, irmão, para seguir Jesus. Nós botamos tudo isso aqui no qual eu deixo ler acima, e de forma proposital fiz com que vocês interagissem, porque vocês se identificaram. Alguns perfis de vocês dizendo: eu sou assim mesmo, olha, eu sou desse jeito. Mas não era a minha intenção. A minha intenção é fazer você ficar confortável até um tempo e dizer que alguns processos na sua vida, a culpa não é de Jesus, é sua. Porque mesmo um animal desse agressivo, um animal desse bravo ainda, só foi Jesus chamar que conseguiram pular todas as etapas. Não tiveram que falar, não tiveram que fazer sentir cheiro. A palavra basta. Jesus chamou, a palavra basta, ouvia a tua palavra. A mulher samaritana só ouviu a palavra, irmão. E agora a gente tem aí uma canção linda demais: dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. A gente vê uma mulher, igual a mulher samaritana, saindo da prostituição, 2 meses depois volta para a prostituição. A gente vê um cara se convertendo, largou a bebida, daqui a um mês volta para a bebida. A gente vê um cara que sai do mundão pesado e está na igreja, daqui a 15 dias volta para o mundão pesado. E a gente vê as páginas da Bíblia, Zaqueu abriu mão de tudo para seguir. A gente vê a mulher samaritana abrindo mão de tudo. A Bíblia diz que ela tinha 6 maridos, 5 já tinha terminado, e ela estava com um que ainda não era dela. E quando conhecer Jesus através da palavra, a mulher muda tudo. E hoje nós cantamos: não quero mais buscar em outra fonte. E tem gente que está bebendo água limpa, ainda tem sede de outras fontes. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é um desevangelho.
O povo convencido, irmão, o povo cristão. Não é questão de cultura de igreja aqui, não. Isso é mundial, irmão. É difícil você olhar alguém começar janeiro com Jesus e ir até dezembro com Jesus. No meio do ano, a pessoa já não quer mais nada. Que loucura! Vai para o encontro, diz, eu vou pisar na cabeça do capeta. Daqui a pouco está o capeta pisando na cabeça, na orelha, no crânio, em tudo, botando tripa para fora e tudo. Como é que a gente não consegue permanecer? Qual outra verdade além dessa, irmãos? Qual outro evangelho além desse, irmãos? Até quando um baseado vai ficar te trazendo tranquilidade, a palavra não resolve? A gente, na verdade, não tem dado lugar, é a palavra, irmãos. O jumento recebeu uma ordem. Jesus está chamando ele. Já colocaram logo a sela no menino, que é o pano para cobrir, né? De uma forma fantasiosa, humana lá, o texto diz manto. Então alguém tirou uma capa, alguém tirou um pano dobrado e colocaram para Jesus não machucar o bumbumzinho. Botaram sobre ele lá. A jumenta não deu coice, não fez nada, só que o texto acima diz que ela estava amarrada. E jumenta é jumenta em todas as épocas. E o Criador diz que, o adestrador diz que demora fases. E se ela está amarrada é porque ela é braba. Se ela fosse uma jumenta mansa, estava lá. Você pode pegar um pôneizinho está lá e a tua criança vai chegar. O adestrador vai dizer, pode tocar, é mansinho. Mas se estiver amarrado, enjaulado lá, é brabo. Então, é a gente que não tem dado lugar para Jesus trabalhar em nós, irmãos. Somos nós que entramos ranzinzas, ainda continuamos ranzinzas. Detectamos em nossa vida que precisamos melhorar. Aí o camarada faz curso de casados para sempre. Aí nas aulas ele é o melhor marido. Depois acaba a aula, volta a ser o ogro de novo. Pelo amor de Deus, irmãos. Aí o cara vem para a igreja, está emaconhado, está beberrão, está um monte de coisa. Aí vem para a igreja, recebe a palavra, no momento da palavra ele está tão desesperado, vazio, que a palavra começa a preencher. Aí depois está preenchida, ele vai voltar ao lugar do vômito de novo. Pelo amor de Deus, irmãos. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, mantenha-se salvo. Aí eles pegam, colocam logo o tapetinho, os mantos em cima da menina e ela deixa. Aí o texto diz, à medida em que Jesus ia passando, verso 36, a multidão espalhava o manto ao longo do caminho dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar, enquanto acompanhava, louvando a Deus por todos os milagres e maravilhas que tinha visto. Bendito é o que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha que vantagem, cara, a minha vida ser um testemunho para Deus. Quem está ali conduzindo Jesus? Uma jumentinha, desprezada, aborrecida, amarrada, sem futuro, mas entregou ao ministério, entregou ao chamado. Agora onde entra, aleluia, bendito é o que vem em nome do Senhor. Está vindo aí um novo homem, está vindo aí uma nova mulher. Olha aí o missionário, olha aí o levita, olha aí o pastor. É essa jumentinha. É isso que Deus quer fazer em nós. É isso. A glória é dele. Mas é através da nossa vida que ele vai receber glória e louvor, irmãos. Os teus acertos glorificam o Senhor, irmãos. A tua mudança glorifica o Senhor, irmãos. E a jumentinha agora é o meio de condução da profecia. E a nação, o povo dizia, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, mestre, repreenda esses seus seguidores por dizer esses sinais, essas coisas, desculpa. Ele, porém, respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras irão clamar. Quer não? Deus vai levantar outro. Quer fazer não? Você é cocada? É a rainha da cocada? Deus vai levantar outro que vai fazer cocada, cuscuz, leite condensado, vai fazer tudo. Ninguém é insubstituível. Se eu não quero, Deus faz melhor. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quer fazer não? Deus vai levantar outro, vai ficar com o testemunho do outro. Se eu não clamar, as pedras vão clamar, ou seja, Deus vai colocar o que Ele tem para fazer na boca de alguém, queira eu querer fazer ou não.
Se Deus tem um propósito sobre a terra, se você não quiser cumprir esse propósito, Deus vai dar para outra pessoa. Ele diz para Isaías: a quem enviarei? Ele tinha um propósito. Isaías fala: não quero não. Ele fala: tá bom, vou achar outro. Quantas vezes você vai ter que ouvir isso e ficar inerte na sua, pensando que ele é contigo? Você vai chegar lá em cima, existe o livro da vida e existe o livro das obras. Vai se contentar apenas teu nome está no livro da vida? Aí quando chega lá, aí Deus vai te falar assim, ó: pô, botei você num alto nível de conhecimento para liderar. Nunca foi líder. Aí vai estar uma página lá assim, ó, a página das obras, né? Deus criou uma crise para chamar a tua atenção. Te aborreceu. Aí aqui na terra você faz a leitura. Não, é muito difícil relacionar com pessoa, mas está escrito no livro das obras. A parte que Deus criou, mas não está a parte que você conseguiu vencer. Por quê? Porque em todo o aborrecimento, qualquer atrito que você tem, a primeira coisa que você faz é: vou largar. Vai ser salvo? Vai. Se permanecer, torço para que isso não te azede, como Judas, o remorso dele. Mas quando você vê no céu os irmãos sendo galardoados, recompensados, recebendo um galardão segundo as obras, lá não tem inveja não, tá? Não vai ter tempo para isso não. Se ficar com inveja, na hora que teu nome é riscado, desce direto. Mas já pensou alguém ser honrado e o teu nome não ser chamado? Os que vão ser salvos: Jaumir, José, para cá. Olha o Jaumir. Jaumir, José, deixa eu ver as suas obras. Aí o Jaumir levantou: fica de pé. Fica de pé, Jaumir. Jaumir levantou: oh, glória. Aí daqui a pouco eu estou dizendo assim: Jaumir, o ministério que eu te confiei, a obra que eu te dei, a missão que eu fiz. Aí Jaumir vai baixando a cabeça, vai minguando e vai sentando. É a pessoa de salvo, Cristo. Quantas pessoas estão hoje aqui, ó, apenas se contentando com a salvação? Motivação boa, perde não. Mas quantas pessoas não estão nem aí para as obras do livro das obras? Não está fazendo o que Deus mandou, está enterrando o ministério, enterrando o talento, voltou a ser amarrado nos senhores da sua vida. Tem gente que cria curso e faculdade no dia de curso, no dia de culto. Tem gente que faz compromisso no dia. Tem gente que tem tempo para tudo, menos para Deus, para fazer a obra. Sempre é difícil, a obra é pesada. Ainda tem aqueles que falam assim: o culto termina muito tarde. Valeu, sem problema. Quem você era antes de chegar aqui? O que você fazia? De onde você foi liberto? Quais mudanças que foi feita na tua vida? Engole isso. Engole isso. Esse não tem um gosto aí de arame farpado descendo agora. Ingrato. O que o Senhor fez. O que você tem retribuído para Ele? O que você tem edificado para o reino de Deus? Qual a sua influência no mundo espiritual? Quando você fala, qual o demônio que recua? Quantas pessoas você salvou nesse mês que passou em abril? Quantas? Quantas vidas você cuidou? Quantas mulinhas igual a você tem vindo na sua vida e você não conversa? Você não passa um cheiro? Você não passa um afeto? Por quê? Porque agora você é o pseu do cristianismo. Você agora é um irre-cristo, que até mudou a identidade agora. Agora você é o bam. Não é nada, irmão. Lembra da piada que eu contei? Há uma diferença na sua vida antes e depois de Jesus. E quem é muito perdoado é muito grato, irmãos. Volta a mexer as águas. Tem muitos lugares que estão parados por causa de vocês. E não vem com essa desculpa que você trabalha muito não, porque quando está desempregado você não faz nada também. Não é com essa desculpa não. É desculpa de cego. Não, estou muito envolvido trabalhando. Aí Deus dá um desemprego, não faz nada. Então o problema não era um trabalho, o problema é você. Está comigo, irmãos? Você veio ouvir hoje aqui. Veio ouvir o quê? Vai ser sempre assim, irmãos. Ah, pastor, eu estou cansado de ouvir isso. Então, por favor, vai fazer uma campanha em algum lugar. Vai arrumar alguém que te fala dos dias que você não vai viver. Eu preciso de uma profecia sobre meus dias. Vai só ouvir, mas não vai fazer, não vai se cumprir. Por quê? Porque você não se adequa àquilo que tem que se adequar para aquilo acontecer. Pode até ouvir, mas é incompatível com você. Por quê? Vai falar dos sonhos que Deus tem para todo mundo, sonhos maravilhosos.
Mas você dá uma retrocedida que tudo aquilo que Deus tem não se torna uma realidade. Por quê? Porque você ainda vive dando coice. Amém, irmãos? Se eu não clamar, as pedras vão clamar. Se eu não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Engraçado que o que tem mais hoje, eu sou um deles, né? Em que olha as crueldades que a cantora pop Madonna trouxe para o nosso Rio de Janeiro. Yes! Lambe daqui, lambe ali. Bota a Anitta, bota o Paulo. Bota a galera toda para sambar, para fazer negócio aí. Bacana. Cada um só dá o que tem, irmão. Eles estão dando o que eles são. E tu tem um evangelho que está enterrado. Eles são mais verdadeiros que muitos crentes. Apocalipse 22:11. O mal continue a cometer o mal. E o bem continue a fazer o bem. Qual o bem que você tem feito? Como cristão, qual a sua influência na vida das pessoas? Qual a sua influência? Diretamente na vida das pessoas. Tem mudado qual os casamentos? Tem mudado a vida de qual jovem? Tem feito o quê? Tem cooperado o quê? Nada. Mas o inferno está lá, trazendo um legado para o nosso Rio de Janeiro. Já não basta o carnaval agora. Já não basta as escolas de samba. Já não basta a crueldade que a gente tem em todo o carnaval. Essa festa fanfarrão das carnes. Agora vem alguém levantando o auge e está lá. E o mal avançando. Aonde a Bíblia se cumpre? Os filhos das trevas são mais prudentes, produzem mais do que os filhos da luz. Tem outro show que vai acontecer no Engenhão, de um cantor aí internacional. A galera está lá comprando ingresso há muito tempo. Está nem aí que você tem que trabalhar no outro dia. Já vi uns 3 ou 4 olhando o relógio. Se quer ir embora, vai, poxa. Olhando o relógio pode o quê? Está com pressa. Pastor, amanhã é um trabalho cedo. O problema é seu, você não quer ser salvo. Não quer fazer parte de uma comunidade. Eu seria ignorante se eu estivesse apenas falando isso como se eu estivesse na sua vida. Eu sei que tem outras coisas. Mas essa parte é a parte fundamental para que outras coisas sejam bem-sucedidas. Deixa de congregar, começa a vir aptidão para trair a esposa. Deixa de congregar, começa a sair a parte leal no trabalho, começa a levantar uma suspeita de roubar o patrão. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o princípio só vem pelaquilo que a gente ouve. Deixar de ouvir, você vai voltar a ser a jumentinha coiceira, aquela que provoca mordelância em todo mundo. Esse evangelho te conserta. Não, mas eu gosto de algo mais light. Algo mais light vai despertar o Jacó antigo que morava dentro de você. Algo mais light você tinha em casa com papai e mamãe, não deu jeito. Fumou maconha, traiu, um monte de coisa. Era light, pai e mãe, mas corrigia e tudo. Está comigo aí, não? Nós vivemos num século hoje onde o certo é errado, falar as coisas certas é errado. Um monte de gente fica me olhando com o olho de coruja. Um monte, só porque falando certo. Pastor, mas você pegou pesado. Pega pesado nada, irmão. Quem quiser vir no próximo culto, quem não quiser fazer o quê? Aí se a igreja esvaziar, fazer o quê, meu irmão? Eu sei trabalhar. Meu Cresce chegou hoje. Estou com Cresce, irmão. Corretor de imóveis. Alguém quer comprar uma casa? Tem vadio no altar não, irmãos. Ninguém aqui se vende não, irmão. Todo mundo tem profissão. Charles foi tirado do meio de um negócio lá de sinal, dando multa para todo mundo. O outro estava lá querendo no direito. O outro estava lá aonde, paizão? Paizão está em tantas coisas. O outro estava com bumbum num táxi verdinho lá, né? Barrigão assim, só sentado. Hoje está magrinho lá. Todo mundo aqui, meu irmão, ninguém estava vadiando por aí não, meus irmãos. O Senhor chamou a gente ocupado. E ainda estamos ocupados. Porém compromissados, envolvidos, embolados. Comigo aí, irmãos? De verdade, pastor, eu acho que esse evangelho não é para mim. Amém, irmãos. Mas se não for para esse nível aqui, eu me isento, sair pregar, subir aqui, irmão. Tem que ser esse nível. Eu vivo isso aqui, meus irmãos.
Eu tento formar os meus filhos da forma no qual eu conhecia Jesus. Se eles quiserem, amém. Se eles não quiserem, vai fazer amém do mesmo jeito. Ou é no amor ou no amor, irmãos. Está comigo aí, queridos? Mas é um século muito confuso, irmão. Eu falei para uma pessoa hoje, falei, cara, Deus escolheu a gente para ser pastor na pior época. A pessoa falou, por quê? Eu falei, porque a porcaria da internet. A gente acaba de pregar, a internet fala tudo ao contrário. E aí quem não tem uma opinião formada, já viu aquela pessoa que ele é chuchu, aonde encosta pega gosto? Cara, não dá. Aí você vai lá, o cara falou, ó, o pastor falou sério, hoje é a gente mesmo, ó, como que nós somos, cabra da peste, né? Aí o cara vai na internet, ouve outra coisa, fala, não é assim não, pra que tanta cobrança? Eu sou livre. Posso casar com pessoas do mesmo sexo? Posso mesmo. E fumar maconha. Pastor bebe vinho, que estava lá na internet, o outro lá. E o outro já casou com o outro, está pastoreando. O outro falou que a Bíblia precisa ser atualizada. O outro fica lá, todos vaidosos. É isso aí que você vai ver por aí, irmão. Quer ser feliz? Desliga a internet. Está comigo? Ele, porém, disse, se calarem, as próprias pedras irão clamar. Eu quero terminar com a profecia de Zacarias, capítulo 9. Ela diz a seguinte colocação. Isso é interessante concluir com isso aqui, porque amanhã tem estudo de célula. Eu acho que isso aqui vai cair muito bem num estudo de célula. Dá uma olhada. Zacarias 9, 11. Está comigo, irmãos? Por causa da aliança que fiz com vocês, selada, essa profecia está dentro de todo o histórico de Zacarias, onde há a profecia em que Jesus entraria com uma jumentinha. Aí ele diz agora o motivo da redenção. Por que entrou com a jumentinha? E esse é o motivo. Por causa da aliança que fiz com vocês. Ele poderia vir num cavalo branco? Poderia vir. Mas ele falou, vim na jumentinha para cumprir a profecia por amor a vocês. Por causa da aliança que fiz com vocês, a aliança selada com sangue. Livrarei seus prisioneiros da morte, em um poço sem água. Repete comigo, um poço sem água. A palavra poço sem água é como nós estávamos, no nível de miséria. Quem já tentou muita vida lá fora e ficou fracassado? É um poço sem água. Você tem um poço, tem um trabalho, mas não tem sucesso. Você tem um casamento, mas não usufrui. É um poço sem água. Você tem uma coisa, mas não usufrui dela. Mas ele diz, a minha aliança vai fazer com que esse poço tenha água. Bem-vindo a Rehobote. Um poço sem água. Em Hebreus capítulo 9, verso 11, Hebreus 9, 11, falar em sangue, é bom nós colocarmos isso aqui. Dá uma olhada, por favor, amados irmãos. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos nós e nos beneficiou agora presentes. Nesse tempo presente. E entrou naquele tabernáculo maior, mais perfeito no céu, ok? E não foi feito por mãos humanas, nem parte desse mundo criado. Como seu próprio sangue. Ele nos chama na profecia de Zacarias, profecia bíblica da jumenta, dizendo que entrou e a profecia se cumpriria por causa do pacto de sangue dele. Agora o autor de Hebreus diz que ele nos comprou com o seu próprio sangue, não com sangue de bode, nem com sangue de bezerro, e entrou no santíssimo lugar de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Comprados, ok? Se portanto o sangue de bode, bezerro e com cinza de uma novilha purificava o corpo que depois estavam cerimonialmente impuros, ou seja, voltava a pecar, imagine com o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoramos a um Deus vivo, pois Ele é o poder do Espírito eterno. Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, por isso Ele é mediador da nova aliança, para que todos são chamados recebam a herança do Pai que foi prometida. Na mesma profecia, para você entender, Deus promete libertação, e libertação vem com a entrada triunfal, e a entrada triunfal agora nos coloca naquela cruz, nos coloca a lembrar do sangue vertido naquela cruz, e aquele sangue vertido naquela cruz apagou todo o escrito de dívida que era sobre nós.
E o que nós aprendemos com isso, quando nós nos posicionamos, quando nós somos essa mulinha, essa jumentinha, esse burrinho, qual o Senhor nos ajuda, qual o Senhor quer nos usar, famílias são libertas, nós somos libertos, e onde nós entramos, a marca da aliança do sangue de Jesus está conosco também. Ainda em Zacarias capítulo 9, verso 12, a outra colocação profética, e ele faz um convite para todos nós hoje: voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Tem alguém com esperança aí, meu irmão? Hoje mesmo lhe proclamo, lhe darei o dobro do que você espera. Uau! Uma entrada triunfal, o entendimento que eu fui comprado com preço de sangue. O inimigo não pode mais me prender, o mundo não pode mais me prender, o mundo só me subtrai, o mundo não enxerga o meu valor, mas Cristo está dizendo assim: desamarra ele agora que eu vou restituir toda a aliança que eu fiz na cruz por ele. Oh! Vai ter restituição. Uau! Recapitulando, a profecia messiânica. O povo estava oprimido, preso por inimigos invasores. Bastou Cristo entrar em Jerusalém com uma mula na entrada triunfal. Agora ele faz duas profecias dizendo: ele entrou para ser remido pelo sangue, para verter o sangue naquela cruz. E agora ele diz a outra profecia dentro do contexto da entrada triunfal. E a outra profecia é: qualquer um que deixar Jesus usar a sua vida, ele vai restituir tudo que outrora você havia perdido. Ah, pelo amor de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero que você traga à memória o melhor dia da sua vida. Esse nem se comparará a um dia comum para você. Ele promete a restituição. Lembra da profecia? Vocês estavam em poços. Quando eu lembro de poços, alguém já trabalhou muito, não conseguiu fazer uma viagem. Alguém já trabalhou muito, mas não conseguiu nunca comprar uma roupa. Ele está dizendo: eu vou encher a cisterna de vocês. Agora vocês terão qualificação. Não é no muito que produz, mas é no nível da obediência. Porque o pouco para mim é muito, muito para mim é nada. Eu, Senhor, o falei. Agora ele vai começar a trazer água, as fontes de não se encontrar, as cisternas da sua vida, da sua alma, os lugares aonde não tinha sentido, as coisas que não produziam. Ele vai começar a trazer a água. Ei, não é por cima, é por baixo. Ele vai irrigar, vai começar a conectar a fonte ao teu propósito, vai começar a conectar a fonte aquilo que está seco. Tem alguém comigo aí? O Senhor está dizendo assim: eu vou voltar a alimentar as suas fontes, as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos. Tem alguém para deixar Jesus te usar aí, meu irmão? Conselho, faça a obra. Faça a obra. Se envolva. Cultue. O culto, na verdade, ele acaba depois quando ele se termina. Aqui é um lugar de abastecimento. E quando é que o culto vai começar, pastor? Quando nós saímos dali, porque é a hora da prática. Faça, irmão. Faça uma limpeza na sua casa espiritual. Dá uma olhada na tua vida, vê o que não traz valor nenhum. Vê o que te remete a coisas do passado. Lembrar você quando você estava preso. Desfaz, sem pena. Sacrifica, entrega, abandona. Roupas que te remetem a um lado do passado. Pessoas que te remetem a um lado do passado. Abre mão. A cisterna está aí. Quanto mais vazia, mais água vai entrar nela. Mas não deixe que nada ocupe essa cisterna, porque vai ser menos lugar com água. E Deus não quer dividir a glória dele com ninguém, meu irmão. Deixa o Senhor encher de novo os teus poços. Deixa Deus, pelo amor de Deus, duas pessoas aqui, só para receber. Deixa Deus te encher de novo, irmão. Ei, deixa Ele fazer. Deixa Ele povoar a nossa mente com coisas do céu. Alimentar aqueles que não têm esperança. Ele diz: ei, eu tenho esperança para vocês.
O texto diz: voltem para a fortaleza, ou seja, o lugar onde eu estou protegido. Esse animal era espancado pelos seus donos. Depois que Jesus usou ele, ninguém tocou mais dele. Não era esperança, não era profecia de Zacarias. Os povos inimigos não irão mais te povoar. Não precisa ter medo das ameaças externas. Se eu estou em Cristo, estou protegido. Mente tranquila, isso é evangelho genuíno. Olha a profecia casada, aplicada. Agora ele diz: volte para as fortalezas, ou seja, para o lugar da proteção, para o lugar onde você se envolve, para o lugar onde você é comum, ok? Todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança, hoje mesmo proclamo: darei o dobro do que vocês perderam. Uau! Uau. Alguém precisando de restituição aí? Tem alguém precisando de restituição? Alguém? O Senhor está disponível dizendo: eu vou restituir, irmãos. Pastor, mas o meu poço está seco, não tenho esperança. Ele diz: os prisioneiros da esperança. Não é um prisioneiro comum, é alguém que está agarrado às promessas, ainda que elas não sejam uma realidade. Mas eu estou agarrado, eu sou prisioneiro naquilo que Deus prometeu para mim. Eu sou prisioneiro na profecia que Deus colocou sobre a minha casa. Mas está tudo errado, mas eu sou prisioneiro da esperança. Eu sei que uma hora isso vai acabar, uma hora isso vai mudar. Tem outro prisioneiro aí, meus irmãos. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, dá um aplauso ao Senhor bem forte aí. Tem mais um pouquinho? Então receba mais uma palavrinha. Zacarias capítulo 9, ainda dentro desse contexto, verso 16. Ainda dentro desse contexto, o povo está cercado, mas Deus diz: eu vou proteger, eu vou cuidar, eu vou usar, eu tenho promessa de restauração. Ainda dentro desse contexto, Zacarias 9:6, naquele dia o Senhor, o seu Deus, salvará o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Ah, tem alguém aí, não? Ele agora se apresenta como um pastor, sim. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se ponha de pé no seu lugar aí, dá um grito de glória ao Senhor.